Olá, boa noite. Estou começando aqui o podcast, um podcast, né? Quem está acompanhando sobre a série Hannibal. Dessa vez é o primeiro episódio da terceira temporada. Tá acabando, hein, gente? Tá dando até tristeza. Na época que a gente não sabia, né? Que era feliz, né? Hoje em dia a gente olha e fala, ai caramba, terceira temporada. E olha só, esse primeiro episódio aqui da terceira temporada traz muitas novidades interessantes e não dão respostas, né? Ele não dá respostas pra gente. Gostei bastante disso. Sei que as pessoas têm bastante crítica relacionada à série, principalmente na terceira temporada, mas eu tô aqui para mostrar que tem coisas incríveis e absolutamente maravilhosas na terceira temporada, tá? Nem tudo funciona da mesma maneira, a série muda de locação, né? Vai para a Europa, né? Então, começa na França, vai para a Itália, então é interessante o que foi feito aqui. Eu não desgosto da terceira temporada não, né? Então aqui na revisão, inclusive esse primeiro episódio ganhou bastante para mim. Ele se chama Antipasto, que é o antepasto, né? Antes de você começar o jantar, né? Assim, como é que chama? Não sei se é um tira-gosto, né? Que chama aqui no Brasil, né? Sei lá, de qualquer maneira, uma entradinha, né? Não teve o entrée, né? No começo da série, aqui tem um antipasto, porque agora a gente não fala mais, então, os nomes de comida japonesa, agora são palavras em italiano, interessante, né? E como eu estava conversando aqui, esse episódio, né, recordando como terminou, né, na temporada 2, né, todo mundo ferido, machucado, Jack Crawford machucado de morte ali no pescoço, sangrando loucamente, banho de sangue, Will também, aquela menina Abigail também muito ferida, aí eu acho que na verdade morta, então a Lana jogada, né, lembro que era jogada ali do alto e caída ali, então aqui nesse primeiro episódio você vai ter foco no Hannibal e na Bedelia, né? Então, e o que ele começa a construir, porque vamos lembrar que ele é uma pessoa muito de olho essas questões assim de estudos elegantes da arte, da literatura e tal. Então, nada mais, nada menos do que ele quer ser o curador, né? De um palácio lá, né? Se juntar os estudiosos, né? E é interessante porque são pessoas muito empoladas, né? Ele pode ser muito elegante, mas ele também é muito vingativo. Então vai ser interessante as coisas que acontecem aquele meio, esse pessoal aí que olha para todo mundo, né? Para todos as outras pessoas meio de nariz torcido, né? Então, como eu estava contando, o episódio começa aqui, né? Ele na França, na verdade, ele vai na França, tá de moto, né? É interessante essas cenas dele de moto, que você fala, nossa, quem é essa figura de moto andando pela cidade, Paris, você vê a Torre Eiffel à noite. É Hannibal, né? Quando tira o capacete, ele todo bonitão, né? O Mads Mikkelsen, ele parece um modelo também, né? Vamos lembrar que ele é um cara que modela muito, né? Deixa eu ver aqui, gente. Opa, Marcos, boa noite. Obrigada. Como é que tá o áudio? Tá legal? Tá tudo bem aí? Dá pra me escutar bem? E o Hannibal realmente é um cara muito bonitão. Então ele chega na festa, aquela festa lá cheia de intelectuais. Obrigada, Marcos. E ele foi ali com intenção de matar uma pessoa. A gente sabe que sim, né? Estou entregando já, mas é uma coisa que a série não demora muito para entregar. Ele chega lá no meio daqueles estudiosos, né? E começa a encarar um cara que está ali falando para algumas pessoas e tal. E aí um cara se aproxima dele e fala, você conhece o Roman, né? Aí ele fala um nome assim que não é o nome dele, óbvio, né? Ele não vai falar que é Hannibal Lecter. Ele dá um outro nome. E aí o cara, interessante como ele deixa mais o cara falando do que qualquer outra coisa, sabe? Porque eu não gosto do Roma, blá, blá, blá. Ele fala que é alguém que dá assessoria. Parece uma pessoa que tem uma certa quantidade de recalque, também interessante. E o Hannibal, ele observa, escuta, e aí quando a festa acaba, ele tá ali fora de moto e ele fala boa noite, né, em francês,
pro cara, e o cara fala boa noite, né? E vai entrar no carro, vai embora. Quando o cara chega em casa de carro, tá o Hannibal de novo, parado, e fala boa noite de novo, né? Isso aí me lembra, assim, muito aquelas atitudes predatórias, né? Sabe? Aqueles filmes assim, até filmes de terror que tem um bicho te observando parado num lugar e você não se preocupa porque ele não te atacou, né? Aí você vai para um outro ponto e o bicho aparece novamente te observando, né? Então você sabe que você está sendo perseguido, né? Naquele momento o Roman lá, que é o Roman Fell, né? Ele realmente vai morrer, né? Já aparece Hannibal, inclusive cozinhando ali, fazendo um fígado, né? E tal, com umas especiarias, aquela comida muito bem feita, muito bonita. E aí chega a mulher do Roman em casa, né? Porque sim, ele é um cara casado. E o Hannibal tá lá na mesa, bonitinho, sentadinho, comendo, saboreando e fala boa noite pra ela. Não mostra mais porque a gente entende, né? Que aqueles dois personagens já era. Por sinal, aquele fígado que ele tava comendo, com certeza era do Roman, né? O cara que ele quer substituir, né? O Roman Fell, ele é um cara que, esse sim, ele tá prestes a assumir ali na Itália essa curadoria, né, artística, né, nesse palácio, e o Hannibal quer o lugar dele. O Hannibal, ele acha que ele se encaixa dentro dessa situação, e como as pessoas aparentemente não conhecem como é a aparência física do Roman Fell e da esposa dele, ele resolve simplesmente pegar a Bedelia e vão para a Itália. Na Itália, eles já começam a estar ali integrados naquele circuito artístico, né, acadêmico, né, e aí tá ele com a Bedelia, lindíssima, Gillian Anderson, esse episódio, olha, essa mulher, ela é de uma beleza que chega a ser estonteante, né, a Gillian Anderson, e ela tá aqui, ela é uma mulher madura e lindíssima, e na festa, rodopiando e dançando com ele, né, e tem uma coisa interessante, o episódio também é entrecortado por vários flashbacks, né? Porque se a gente tinha ali aquelas visões porque a gente viu um pouco, mas não muito, né? Daquele cara lá que o Hannibal acabou devorando as pernas, né? Que é o Abel Gideon, né? Que é interpretado pelo Ed Izzard, né? O Hannibal foi lá, foi cortando as pernas dele, preparando, cozinhando, os braços também, e tem todos aqueles diálogos ácidos, né? E aqui o episódio ele vai ser muito entrecortado por essas cenas aí, aonde eles conversam sobre essa questão. Primeiramente ele começa a aceitar, né, as iguarias feitas com os próprios, né, membros dele, né? O personagem do Abel Gideon, né, que é esse outro serial killer. E o Hannibal conversa sobre a vida, sobre a alimentação, sobre o que se dá para uma pessoa comer, o que se dá para a presa se alimentar para que o sabor da carne se altere. Então tem todo um diálogo aqui. O episódio é bem entrecortado, né, por essas questões todas, né. Mas aqui é claro, né, a gente vai ter essa inserção, né. Esse primeiro episódio é muito sobre isso, sobre a inserção do Hannibal nesse meio. É claro que não é assim, simplesmente. O Hannibal é uma cara que, né, até porque esse Roman Fell, que é o cara que ele vai assumir a identidade, não é alguém assim que todo mundo conheça o trabalho, seja um cara muito reconhecido. Então, quando ele tá na festa com a Bedelia, né, rodopiando e tal, chegam lá os caras, que você entende que são os caras responsáveis por decidir se o trabalho do Roman Fell é bom ou não, quais curadorias ele pode pegar. Por exemplo, tem uma questão dos poemas de Dante Alighieri, né, que a série trata muito disso, de imagens, de acervo artístico. Vocês sabem, né, ali essa região, Itália, é uma região muito rica artisticamente, né, patrimônio da humanidade, né. Então aqui você tem esses caras que eles, logo de cara ele começou a ofender o Hannibal, sabe. Esse cara aí, essa figura aí, que é um outro estudioso, ele fala assim, se você é tão bom assim, Dante Alighieri, porque o Hannibal ele acaba até, certo momento, ele acaba recitando, né? Então você vai ter que defender uma tese sobre Dante Alighieri, né, para as pessoas responsáveis aqui por decidir se você fica ou não, né?
e tal. Então quer dizer que, sinceramente, né, ele é muito ofensivo, tanto que a Abdilia até fala pro cara, né? Eu tô procurando aqui o nome desse personagem aqui. Deixa eu ver. O Anthony Diamond é esse cara aí que encontrou o Hannibal na festa, que ficou falando mal do Roman, né? Que o Hannibal matou. Mas tem aqui um doutor, tem o Zachary Quinto, aparece o Zachary Quinto fazendo uma pontinha, porque ele faz o personagem ali da Abdilia, que era o cara que atacou, né? A Abdilia ela matou, né? Então ele aparece aqui fazendo uma pontinha bem pequenininha. Então tem um personagem aqui que é apenas o doutor, tá? Acho que ele não tá nem acreditado com o nome direito. E ele ofende o Hannibal, né? E fala, então você vai ter que participar e tal, e defender uma tese na frente de todo mundo e tal. E a Abdilia até fica puxando ele para dançar, fala assim, vem dançar comigo, né? Não desse jeito, né? Mas fala, você me daria a honra de dançar, porque percebe que o cara é um tremendo cretino e não tem a menor noção de com quem que ele tá mexendo e com quem que ele tá ofendendo. Mas o Hannibal aceita, inclusive recita, né? Dante Alighieri, de uma maneira muito bonita, né? O Mads Mikkelsen, ele pronuncia: olá, Haddock, boa noite, tudo bem? Eu tô aqui lendo aqui o roteiro super concentrada e desculpa, tô demorando um pouquinho para ver o chat. Obrigada, Marcos, tá bom no YouTube, né? Legal, gente, que estamos transmitindo aqui pro YouTube e pra Twitch, tá? Então, falando um pouquinho aqui sobre a série Hannibal, né? Para quem chegar aqui do nada na metade. Aqui, então, como eu estava falando, aí tem e tem uma coisa interessante, aí a história vai ficar mais interessante, né? Esse carinha aí, que ele tá aqui creditado, que é isso, meu mouse agora parou de... Tá. Esse carinha aí, que é o Anthony Diamond, que é quem ficou falando mal desse outro estudioso aí, que o Hannibal assume a identidade, que é interpretado pelo Tom Winston, né? Ele acaba aparecendo na Itália, falando que ia ver o personagem lá, o cara que o Hannibal matou. Aí o Hannibal até fala, ele acabou de sair, né? E tal. Aí fala assim, então, que pena, né? Aí ele até oferece, assim, o Hannibal pro cara. Fala assim, aí você não quer ir lá na nossa casa, né? Eu e minha esposa gostaríamos de receber você para um jantar. E ele aceita, né? Então fica toda aquela coisa assim. E o episódio também tem uma coisa interessante, isso eu tenho que perguntar para vocês, o que vocês acharam disso? Que eu achei isso muito curioso. A Abdilia fica o tempo todo, aliás, rende cenas lindíssimas, porque, né, é a Gillian Anderson, né? Ela fica o tempo todo indo comprar, acho que são trufas brancas, pelo que eu pude entender, e 2 litros de um vinho muito caro e elegante. Ela vai toda linda, maravilhosa, deslumbrante nessa pequena lojinha e vai comprar essas trufas brancas. E pelo que eu pude entender, ela não come nada que o Hannibal Lecter prepara, né? Tanto que quando ela tá nesse jantar, que o cara realmente aceita, ela tá comendo ostras, né? Aí é interessantíssimo esse diálogo. Ela tá comendo ostras e algumas iguarias ali. Aí o cara que tá sentado, que é o convidado, esse cara aí que encontrou o Hannibal lá na Itália, o Anthony Diamond, ele fala, interessante que você tá comendo, né? Os antigos romanos, eles davam isso para os animais para alterar o sabor da carne. E aí a Abdilia olha pra cara do Hannibal, o Hannibal sorri, né, e tal. Então você entende que, cara, o cara tá preparando, inclusive, tipo assim, ele meio que, legal, você não quer comer as carnes que eu tô aqui servindo, né, porque dá a entender que ele continua fazendo aquele acervo de carnes que ele compra, de pessoas que ele mata, né? Então, ele vai servindo essas coisas. E aí ela olha e tal, mas vai comendo, e eles vão conversando, né? Tem um momento até que o cara dá meio que entender, assim, se eles são um casal, pelo diálogo, o casal que faria ali um trissal com ele, alguma coisa. Vocês são esse tipo de casal, assim? Aí ela fala, não somos, né? E assim, claro, de maneira, isso aí é muito, tá nas entrelinhas, né? Não é uma coisa muito clara, né? Mas tem a ver com a questão dela responder assim. O Hannibal sempre tá preocupado com o sabor que eu vou ter. Então o cara meio que entende isso como o sabor dela para outros homens, né? E não sabor mesmo enquanto iguaria culinária, né? Então o cara pergunta, tá achando que tá oferecendo, falando, tá oferecendo a esposa para mim, né? E tal.
Então, e tem alguns cortes também onde mostra a Bedelia conversando ali com Jack Crawford, né? A gente recorda aquelas coisas que ela falava, né? Isso aí tá até no Cold Open, acho, né? Que ela falando assim, o Hannibal só faz o que ele quer. E se você tá tendo a impressão de que você tá segura, é que ele quer que você pense que você tá seguro. Então, na verdade, tem muitos flashbacks nesse primeiro episódio aqui. E você não tem em nenhum momento o Jack Crawford, né? O que aconteceu com o Jack Crawford, o que aconteceu com o Will, né? Então, ou até mesmo com a Lana. Então, você fica sem respostas, né? Sem saber o que está acontecendo aqui. E o episódio é muito isso, gente. Basicamente bem uma introdução, episódio bem introdutório. Claro, permeado por cenas lindíssimas, de grandes slow motions, maravilhosos mesmo, né? Inclusive a cena que o Hannibal tá defendendo ali, né? Parece estar defendendo uma tese, né? Ali numa bancada com slides e tudo, né? Inclusive é o momento que a Bedelia, ela vê que o cara encontrou eles, ela sai correndo, ela se desespera, ela quer fugir, né? Tanto que ela volta para casa, faz as malas. São cenas lindas, eles fazem até uma certa montagem assim no momento que o Hannibal parece uma espécie de figura predatória, assim, né? Lembra um pouco aquela imagem que o pessoal fez, sabe o dragão atrás da Daenerys, né? Aqui nesse momento é um slide que está atrás do Hannibal e parece que calha bem com a figura dele na frente, né? Como se ele mesmo fosse uma espécie de monstro medieval, né? Interessante. Tem também, claro, o passado da doutora du Maurier, a gente conhece, né? Da Bedelia, né? Ela foi atacada por esse paciente que, na verdade, era paciente do Hannibal, só que o Hannibal encaminhou para ela. Então, ou seja, foi tudo de caso pensado, né? O cara acabou atacando ela, só que ela deu uma surtada nesse meio tempo, ela meio que enfiou a mão toda na boca do cara. Além de atacar o cara, ela enfiou a mão na boca dele, meio que matou o cara engasgado, sabe? E aí, tanto que ela tira o punho todo, né, da boca do cara. E o Hannibal tá chegando e falando que se ela pedir ajuda, ele acaba ajudando, né? Então ele quer, mesma coisa que ele fez com a Abigail, né, gente? Quem lembra? Ele fez a mesma coisa. A Abigail acabou matando uma pessoa, aí ele depois ofereceu ajuda. E é assim que ele vai manipulando também, né? As pessoas, ele vai fazendo com que as pessoas sejam obrigadas a aceitar a ajuda dele e fazer coisas erradas e cada vez mais erradas e por aí vai, né? A Bedelia, como eu falei, ela não aceita mais os alimentos, aparentemente só come essas trufas brancas aí. Tem várias vezes que aparece ela fazendo isso na série, né? Como também tem vários momentos, como eu disse, que tá o Hannibal ali conversando com o doutor qual é o nome dele? É Abel, né? Gideon, né? Então você vê que aqui o episódio é muito sobre isso, sobre a alimentação, sobre a inserção dele nesse meio. É claro que ele vai ser aceito, né? Porque ele as pessoas ficam efusivas ali, aplaudindo, né? Muito felizes e tal. Então ele foi aceito. Só que tem uma figura aqui que sabe que esse cara não é o Dr. Fell, não é o Dr. Roman Fell. É um outro cara. Então esse cara, ele vai chegar, né? O cara que foi jantar com eles, inclusive, né? Que é o personagem que é o Anthony Dimmond, né? A gente... Nossa, o que foi isso? Peraí, gente. Eu escutei um barulhão aqui, gente. Nossa senhora. Espera só um pouquinho que eu vou ter que ver o que é isso. É isso. Tá, então eu parei totalmente o raciocínio e fui pra PQP agora aqui. Tá, vamos lá então, bora lá. Então a gente tá comentando aqui, eu tava comentando. Eu vou ter que tentar cortar isso no podcast. Eu tava comentando aqui sobre essa questão do Anthony Dimmond, né? Eu tô em choque aqui, porque pra mim aconteceu alguma coisa. Até agora, assim, enquanto eu não achar minhas gatas aí, o barulho foi no meu banheiro, cara. Não sei se a gata tava lá dentro. As minhas gatas, gente, são umas gatas lindas, mas são umas pragas, ó. Essas gatas são foda. Vamos lá então, bora lá.
o Anthony Dimmond, ele sabe, então, o que o personagem ali do Hannibal fez, né? Ele sabe que ele tá fingindo ser outra pessoa. Ele sabe que, poxa vida, será que eu posso ganhar alguma coisa com isso, né? Então ele comete um erro, né? Ele chega no Hannibal, depois dessa apresentação dele, e fala assim, ó... nós podemos nos ajudar de certa maneira. Eu nunca tive nenhuma piedade mesmo desse personagem. E você pensa assim, caramba, né? Esse cara... agora vai ficar essas gatas me atrapalhando e a casa caindo, né? Bem na hora que eu vou ter que parar. Deixa eu tirar essa gata daqui. Aí o cara resolve... Esse podcast tá totalmente suado hoje aqui. Aí o cara resolve entrar numas de tentar enganar o Hannibal, né? Tentar ganhar algum dinheiro com isso de alguma maneira. Só que aí o Hannibal fala, ok, né? Claro, a Bedelia já foi pra casa, ela voltou pra lá, começou a fazer as malas e tal. Ela tá com ideia realmente de fugir, né? Quando ela viu que o cara apareceu inclusive na apresentação, ela pensou, esse cara vai entregar a gente pra polícia, né? Eu vou acabar sendo presa, até porque ela tá no lugar da mulher do cara, né? Então ela faz parte do golpe também. Eu tô rindo aqui do susto que eu tomei até agora aqui. Aí, o que acontece? Quando o Hannibal tá chegando em casa com o cara, ela não conseguiu sair a tempo, ela tá com as malas ali quase na porta, né, a Bedelia? Quando ele entra, ele vê que ela tá, ele olha pras malas, olha pra ela e fala pro cara assim, olha, oi, tudo bem, Bedelia? E tal, né, chegamos, né? E assim que ele fecha a porta, ele já pega algo pesado e já dá uma porrada na cabeça do cara, né? Porque ele fala assim, não vou fazer nenhuma negociação com esse cara aqui, né? Tanto que ele tinha perguntado anteriormente se ele viajava sozinho, né? Aí ele fala, essa que é a maneira certa de viajar sozinho, né? Então, aí ele começa a falar pra Bedelia, né? Porque esse personagem aqui, a Bedelia do Maurier, ela é uma personagem muito... ela sabe, as motivações dela nunca são muito claras pra gente, né? É muito surpreendente como termina, por exemplo, a segunda temporada, ela no avião com ele. Então, claro que ela tá sendo meio que forçada, né? A fazer o que o Hannibal manipula ela, né? Você consegue entender. Mas ela, quando ela vê que ele tá prestes a matar aquele cara na frente dela, você vê que ela tá em choque olhando aquilo, né? Ela tá chocada olhando, né? O sangue espirrando e sujando a roupa dela, né? E ele começa a conversar com ela, o Hannibal fala assim, aí você vai participar, ou você é uma participadora, né? Ou é uma observadora? Aí ela fala, eu sou uma observadora. Aí ele começa, enquanto ele tá atacando o cara, né? E falando assim, se você não tá fazendo nada, como se fosse assim, você não tá fazendo nada, então você também está participando. Que na verdade é o que ela, de certa maneira, está fazendo, porque ela sabe muito do Hannibal, ela sabe quem o Hannibal é exatamente, antes dos caras lá, e mesmo assim não entregou ele, né? Por quê? Porque ele já estava ali com o segredo dela, né? Ele colocou um paciente para atacá-la, para depois poder chantageá-la, né? Então ele é um personagem terrível, né? Então ele acaba conversando com ela e falando para ela, não tem isso de você apenas uma observadora, você também está participando disso, né? Não é porque você não está aqui fazendo o que eu estou fazendo que você não está participando. Então, ele ali, você vai começar a ter, então, as novas maneiras artísticas, né? De apresentação dos corpos, né? Porque o que ele vai fazer com o corpo desse cara é uma coisa terrível, né? Você vê que ele tá ali, você já entrecorta com umas cenas dele num trem, né? E ele está num trem com uma grande mala naquele trem, né? E tal, e tá viajando para um outro lugar. Mostra aquelas igrejas bonitas e tal, e quem vai recordar, tem até uma igreja que ele mencionava, quando ele conversava com o Will, falava que era um palácio muito bonito, né? Que era uma arquitetura belíssima e tinha no chão
uma imagem de uma caveira, né? Então ele fica olhando para o desenho daquele homem vitruviano e ele vai pegar esse cara, o que ele vai fazer com esse corpo, ele vai meio que fazer uma dobradura com o corpo, sabe? Ele vai dobrar o cara, né? E vai meio que fazer o mesmo tipo de dobradura que ele estava olhando do homem vitruviano, ele vai fazer isso com o cara. Então esse personagem, além de morrer, ele vai virar o quê? Ele vai virar ele não quis nem o cara para troféu alimentar, como ele usa, né? Troféu cirúrgico, né? Acaba se alimentando. Ele botou o cara num belíssimo palácio lá. Você vê que o cara tá todo espetado. Então, ele meio que, eu fico com a impressão de que, porque a partir daí a gente sabe, para quem assistiu a série, que, na verdade, o próprio Will, depois o Jack, que sim, vão aparecer, isso vai funcionar como uma maneira também de tentar encontrar, né, o Hannibal Lecter. Então o episódio termina com mais um desses episódios onde ele conversa em flashback ali com o personagem do Abel, né, que ele está comendo os caramujos que estavam ali sendo alimentados com o braço do Abel, né, e também ele pensando ali que talvez ali vai para um outro momento, né, ao mesmo tempo que ele conseguiu aquela colocação no Palazzo para ser ali o curador e tal, né, daquela estranha, pelo que eu pude entender, tem uma espécie de exposição permanente de objetos de tortura também. Tem tudo a ver com as coisas que ele faz muitos trocadilhos nesse episódio. O roteiro continua sendo escrito ali pelo Brian Fuller, né? Pelo Steve Lightfoot, direção do Vicente Natali, que já fez outras direções aqui muito boas, né? E você tem ali muitos trocadilhos com questão alimentar e tudo. Então aqui eu acho que ele também deu um outro passo, sabe? Ele percebendo que a Bedelia não é uma pessoa que vai apoiá-lo, né? Vamos lembrar que no livro, quem faz esse papel, meio assim de viajar com ele, é a própria Clarice Starling, né? A Bedelia, ela não está mais afim, vamos colocar assim, de virar comida, né, do Hannibal. Então, aqui o episódio termina assim, né, mostrando aquela escultura, aquela dobradura, né, que o Hannibal fez com esse cara que estava meio que chantageando ele, que era o Anthony Diamond. Então, episódio assim, fazendo uma avaliação, né, depois de cair a casa toda aqui, os gatos atacar e tudo aí, que nossa senhora, eu pensando aqui como é que eu vou editar esse podcast. Olha, primeiro episódio da terceira temporada, né? Talvez seja frustrante, na época, eu não lembro, faz algum tempo que a gente assistiu também, se a gente se frustrou ou não. Eu sei que a gente gostou no sentido de, saca, ele não entrega logo de cara tudo, né? Ele segura mais um pouco para poder mostrar o que aconteceu com o Jack Crawford, com esses personagens todos que ficaram lá para trás tão feridos, né? E é interessante eles colocarem o Abel Gideon de novo, esse cara que estava sendo devorado vivo, não é? Porque tendo os membros cortados e tratados pelo Hannibal, né? O Marcos escreveu aqui, ainda bem que não era o Hannibal. Nossa, Marcos, eu quase tive um troço aqui. E o Marcos tá falando isso, é engraçado, porque ele que veio me socorrer aqui. Então, porque caiu um negócio aqui em casa. Aí o que acontece? Você tem um primeiro episódio que ele mostra a inserção do cara. Você sabendo o que vai acontecer com ele, ele até fala, né, durante um diálogo, assim, ele fala que não é a primeira vez que ele esteve em Roma, na Itália, né? Ele já esteve lá em outras ocasiões, em outras regiões também, tem acesso a toda essa arquitetura, né? Tanto que quem lembra do filme Silêncio dos Inocentes e tal, ele desenha mesmo a mão livre coisas de memória, sabe? Ele tem uma memória muito privilegiada, que ele usa pro mal, claro, né? E então aqui você pensa, poxa, o cara, ele conseguiu ter acesso, claro, roubando uma vida, né? De uma pessoa, né? Que ele acha, ele e outro cara que conversava com ele, que é essa última vítima aí, que ele faz essa arte toda, né? Com a vítima, ele pensa assim, porra, esse cara não é digno, né?
Que o cara até fala pra ele depois, eu concordo contigo que ele mereça morrer mesmo, ele não era digno. Então, ele acha que ele é melhor que as outras pessoas e talvez a própria arrogância dele, como fala aí o Abel Gideon, né, seja o que vai fazer com que ele acabe se dando muito mal, né. Sim, quem conhece a história sabe que isso vai acontecer. Agora, sobre a temporada em si, assim, claro, não é uma avaliação de toda a temporada, até porque a gente está começando agora, né, ou fazer um podcast. Tem coisas muito bonitas na temporada. Vamos lembrar que essa é a temporada do Dragão Vermelho, né? Cuja série realmente se inspira e tem os direitos autorais para poder, né? Claro que faz toda uma brincadeira com coisas, né, do primeiro livro e tal, que a Clarice aparece, mas aparece com o nome de uma outra personagem. Mas aqui essa série, essa temporada é a temporada do Dragão Vermelho, né? Então, assim, vamos falar sobre isso com toda certeza, né? Mas eu acho que a série é muito, muito bonita no que ela trata, assim. Ela muda um pouco o teor, né, das coisas. É por isso que eu acho que Hannibal nunca vai voltar, né? Porque acabou se fechando ali, né? Mas a gente vai chegar, vamos falar sobre isso, né? De qualquer maneira, esse primeiro episódio aqui, ele é um episódio que ele nos coloca, né, vendo Hannibal num ambiente que ele acha que se encaixa perfeitamente. Que talvez ele não achasse que se encaixasse sendo um psicólogo, psiquiatra, e sim um avaliador, né? Um cara que dá uma palestra sobre arte, sobre cultura, sobre, né, grandes pensadores ou poetas, né? Então, realmente, o Hannibal é um cara que ele se sentia mais envolvido com esse ambiente, né? E também, é claro, obviamente, ele não pode voltar para onde ele estava, porque lá tá com a cabeça dele a prêmio, né? Então, ainda mais depois que ele não sabe se sobreviveu Jack Crawford, né? Que ele matou um chefe ali de uma seção inteira do FBI, né? Então, é engraçado, né? Como as coisas não funcionam do jeito como ele achava que seriam, né? Que seria tão fácil, vou matar o Roman Fell lá na França, porque ele tem uma colocação na Itália que eu tô de olho, eu vou chegar lá, vou pegar o lugar dele, né? Eu tenho capacidade, e ele prova que tem, né? Para fazer o que o cara ali, estudioso de Dante Alighieri, é capaz de fazer, de mostrar que eu posso ser responsável por toda uma junta acadêmica, né? Que eu tenho capacidade de fazer alguma coisa. E você vê que ele consegue, né? Então, se não tivesse aparecido esse cara que ele encontrou na França, e depois ele encontrou na Itália, e depois começou a chantagear ele, né? Se isso não tivesse acontecido, tava ótimo para ele, né? Tava ótimo. A Bedelia, ela é um personagem alquebrada, né, psicologicamente, né? Que ao mesmo tempo que ela tem essa coisa que você vê que ela é muito elegante, né? Muito cheia de dedos para falar, ela tá congelada de medo. Eu acho que a Gillian Anderson, ela consegue passar essa impressão que ela tá desesperada de medo. Que ela tem muito medo, mas muito medo dele, e ela tem motivo para ter. Ele é um psicopata, sabe, que, ele é tipo, ele faz a perna da pessoa de uma maneira elegantíssima e não dá pra pessoa comer. E o pior, a pessoa ainda come. Então, não é verdade? Então, realmente é um primeiro episódio que eu não desgostei, né, ganhou na revisão, né. Claro que aqui eu acho que nessa temporada vai ter uma coisa que aliás, não vai ter uma coisa que tem nas outras, que é o tal assassino da semana e tal, né? A série vai evoluir para a questão do Dragão Vermelho, vai voltar a questão lá dos Vergers, né? Então, tem sim ali um apreço ali pela história, e ela tem um tom de fechamento, então, né, vai ser interessante quando ela volta para os Estados Unidos, que volta mais para frente,
né? O que aconteceu com alguns personagens, né? Então acho que é um episódio assim que, se ele não é uma nota 10, ele é pelo menos uma nota 8 tranquilamente, né? E tem muito Gillian Anderson pra gente poder se esbaldar, né? Com a elegância, com a beleza dela, né? E tal. Parece um grande comercial de perfume, né, gente? Né? Pra quem acompanha nas TVs a cabo aí, né? Tem aqueles lindos comerciais de perfume, né? E tal. Elegantérrimos, né? Lembra muito um comercial de perfume. Esse primeiro episódio aqui, o Antipasto, né? E é isso, gente. Olha, obrigada. Eu acho que desculpa, que caiu um negócio, que eu quase tive um troço, né? Eu vou terminar aqui. Quando eu terminar, vou atrás das gatas, pra ver se tá tudo bem. Se não teve alguma gata que, sei lá, que derrubou coisas aqui e eu não vi. Então, eu vou terminar aqui, eu vou ver se tá tudo bem também com as gatinhas, né? Que ficam as gatinhas aqui fazendo a maior bagunça, até expulsei uma. E é isso, gente. Obrigada, então, por estar aqui. Esse aqui foi um comentário um pouquinho mais rápido dessa vez, né? Mas é da terceira temporada, que é uma coisa maravilhosa. Cuida da gataiada. Cuido, Haddock, que eu sou mó gateira aqui em casa. Aqui. Eu achei até que a gata tinha derrubado alguma coisa e se machucado. Mas é isso, gente. Então, vou terminando por aqui. Tá agradecendo de coração. Obrigada. Lembrando que agora, sexta-feira, a gente vai estar ao vivo de novo. Aliás, gente, vocês estão assistindo as coisas legais que estão saindo por aí? Esse filme recente aí, o Ninguém Vai Vir Te Salvar, nós assistimos e adoramos, já entregando, mas a gente resolveu sexta-feira fazer um programa, fazer uma live, conversar sobre as nossas impressões, as referências, que é um filme cheio de referências. Ele tá pelo Star Plus, né, o streaming desse filme, mas tem fácil por aí, viu, para download, né, então vale a pena procurar e assistir e você vê, né, que vale a pena como tem coisas novas que estão saindo, né. O Haddock tá falando aqui, ó, por causa das nossas 6 gatas, eu sou imune a poltergeist. Olha, a gente começa até a achar que tudo quanto é barulho estranho é normal, né, com gato, né. Aí ele diz aqui, ó, se eu escuto algo cair ou passar voando por mim, eu já penso, deve ser um gato. Mas sabe o que é engraçado, Haddock? Eu costumo botar as gatinhas pra fora. Se eu vou começar a gravar, eu boto as gatas pra fora. Eu acho que eu me assustei mais por isso. Porque às vezes uma delas se esconde aqui embaixo da cama, fica escondidinha, né? E aí depois você vai ver, ela pula com tudo em alguma coisa e tal, né? Elas são fofas, né? Mas, gente, muito obrigada. Então, sexta-feira estamos aí fazendo live de novo. Recordando, né, porque não custa recordar, a gente tem o nosso podcast, que é o MasmorraCast. Você encontra como Masmorra Cine. Inclusive, pode procurar, se tiver mais de um feed, pode assinar, porque eu estou fazendo o upload de todos os podcasts para um outro feed aí, porque a gente tem tido alguns problemas no feed oficial, vamos colocar assim, o feed do site, né? O site começou a dar uns probleminhas, então a gente está fazendo um feed de backup, tá? Então, quiser assinar, pode assinar. É só procurar Masmorra Cine. O ícone é esse daí que está no cantinho, como vocês estão vendo, que é Masmorra Cine, uma fita de VHS, assim, só que é um quadradinho, né? E, gente, obrigada. Foi uma maravilha poder conversar sobre esse primeiro episódio da terceira temporada de Hannibal. Contem, por favor, vai sair podcast depois, vou ter que editar, né? Por essa bagunça que eu fiz aqui de áudio aqui, de barulho de gato. Contem depois, tá? O que vocês acharam, quem acompanhou. Tem gente que me marca lá no Twitter, mas eu gostaria que vocês comentassem até no próprio aplicativo ou no Spotify, viu, gente? Porque isso daí funciona também como uma maneira das pessoas a localizarem um podcast, traz relevância. Então, se você puder comentar no YouTube ou onde o podcast sair, ajuda bastante. Lembrando que eu também posto ele no site, no feed do Masmorra Cine, mas eu também coloquei ele separadinho num feed só para ele. Então, se você quiser procurar ele no Google, nos aplicativos, é só você colocar assim, Festim Análise sobre a série Hannibal, que aí você já vai ter só os podcasts da série Hannibal, tá? E se você quiser conhecer o resto do que a gente produz, que é tanta coisa boa, né? Mais de 14 anos fazendo podcast, você assina o Masmorra Cine. Porque aí vai ter muito programa nosso, filmografia de diretores e tal. Logo mais tá o mês do horror aí, a gente vai trazer muito terror pra quem gosta, tá? E, gente, eu vou nessa então, tá? Beijo pra vocês, boa noite, bom descanso e a gente se vê logo. Sexta-feira estamos aí. Beijinho, tchau, tchau.